Olá pessoal, hoje mais uma aula nossa, nessa videoaula sobre o movimento ou história e teologia do movimento pentecostal, um assunto fascinante que nos envolve, porque você vai construindo, vai lendo, vai pesquisando e vai descobrindo como foram homens corajosos, como foram pessoas que realmente aprenderam a ser dependentes do Espírito Santo. Aprender a ser dependente do Senhor, o Deus Espírito Santo. E hoje nós falaremos sobre as raízes, do movimento pentecostal, um assunto bastante interessante, e dessa história fascinante, dessa história que nos deixa assim, de olhos abertos, como que Deus é poderoso. Então, dentro dessa perspectiva, a própria ciência, uma história, ela tem uma finalidade. E qual é a finalidade? É relatar, é precisar, é repassar, é construir o conhecimento que aconteceu no passado, para que possamos entender o presente e ter mais ou menos o alvo garantido, ou mostrando, apontando o futuro. Na perspectiva da igreja, na perspectiva cristã, na perspectiva do pensamento cristão, a história é mais do que uma prova veraz, uma forma comprobatória acerca da palavra de Deus, acerca do cânon sagrado. E esta palavra de Deus, ela vai mostrar para a gente o passado, apresenta para a gente o presente e mostra para nós o futuro. Então, dentro dessas concepções, a história nos situa nos três tempos, no passado, no presente e também no futuro. E dentro dessa concepção, o movimento pentecostal, quando você historicia, quando você caminha a partir da história pelo movimento pentecostal, você começa a ver a grandeza do Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nós temos hoje, esse movimento do Espírito, as ações do Espírito, as instituições fundadas em cima do movimento pneumatológico, ela tem é o resultado, a igreja de hoje, o movimento de hoje, os seguidores, os fiéis do movimento pentecostal, na realidade é o resultado de um pontapé inicial que aconteceu há 2000 anos atrás na igreja primitiva. É lógico que nós temos alguns espaços, algumas falhas, algumas vacâncias nessa linha histórica, mas você consegue fazer uma montagem de Atos capítulo 2 até o presente século sobre o movimento pentecostal. Temos alguns pontos que sobressaíram. Nós vamos ter o movimento de Montano, nós vamos ter o movimento do século XVI, XVII, com os morávios. Nós vamos ter o John Wesley, de Aldergast, a Rua Sussa, ou a Rua Azusa, como queira, onde o Wesley, apesar de ser criado, formatado dentro de um padrão cristão, a senhora, sua mãe, teve vários filhos e criava-os numa cultura, num caminho justo acerca do reino de Deus. Mas Dom Wesley vai ter uma experiência íntima com o Senhor a partir de Aldergast, e lógico, depois de ter assistido a tranquilidade dos irmãos morávios na viagem entre hoje os Estados Unidos, no passado a Nova Inglaterra, e a Inglaterra, numa tempestade onde todos estavam angustiados, todos estavam amedrontados, todos estavam pedindo socorro, enquanto que os irmãos moravam, um pequeno grupo, que faziam parte dos irmãos moráveis, estavam cantando, orando, louvando o nome do Senhor, alegre, rindo, sem se preocupar com a tempestade. Aquilo mexeu com John Wesley
e quando chegar a Londres, ele vai encontrar com um pastor do Movimento Morável, aonde ele vai, aceita o convite e vai na rua Aldergast, e nos primeiros minutos do culto ele fica um tanto aborrecido com a liturgia, até um momento divino que acontece na vida de John Wesley, o tição tirado do fogo. O Espírito Santo se manifesta na vida de John Wesley, e aí nós temos, né, a história, esse legado deixado por John Wesley, né? Então, o fruto desse trabalho, dessa ação, desde Atos 2, trouxe para a igreja cristã, já na metade do século XVIII, o avivamento wesleyano, o movimento de vários irmãos, de vários grupos, né, de santidade, e também a crença no cânon sagrado, chamado fundamentalismo bíblico, né? Isso são as fontes do nosso movimento pentecostal. O movimento pentecostal, então, é também uma providência divina em relação a um esfriamento do cristianismo na Europa, né? Com a reforma protestante, eu já disse para vocês isso, a igreja se preocupa com o inimigo interno, que é a reforma, e abandona o inimigo externo, que são o livre pensamento. E com essa liberdade solta, o iluminismo toma o espaço, né? E o movimento pentecostal vem como que iluminar a mente da igreja contra uma atitude anticristã do pensamento iluminista, né? E esse movimento é sem dúvida como uma chuva depois de um período de calor, ou como diz o texto de Amós, é a chuva seródia, aonde vai amadurecer os frutos e também dar o tom doce do fruto. O avivamento wesleyano, já no início do século XVIII, né, e até o final do século XVIII, é um fruto de um avivamento mais longo da história da igreja, né? É lógico que nós temos aí alguns movimentos ilhados, né? Os irmãos moráveis, né? A própria reforma radical, tá? Temos outros pequenos movimentos, mas o corpo maior são os irmãos moráveis. Diz a história que Zizerdorf era um conde, dono de um estado alemão. E a história diz que ele subia para a torre e ficava lá 3 dias orando. A sua primeira mensagem sobre santidade, ele levou 3 horas pregando essa mensagem sobre santidade. Então nós temos, nesse segundo momento do movimento pentecostal, ou do grande avivamento a partir de Wesley, um trabalho que ele inicia, né, um trabalho grandioso, porque o Wesley foi aluno de Oxford, e ele lia a Bíblia. O grupo dele, os chamados metodistas, porque ele criou métodos de oração e de leitura da Bíblia. É lógico que essa herança é da mãe dele. A sua mãe vai ensinar isso a Wesley. Então, o Wesley traz na sua bagagem essa herança. E com a manifestação do Espírito Santo na rua da Aldergast, o Wesley torna-se um pregador fervoroso. Ele deixa o púlpito da igreja para pregar nas praças públicas, porque a sua mensagem era uma mensagem fervorosa, que nós chamaríamos de uma mensagem de revolucionária, né? Os irmãos moráveis têm o início do movimento já no ano de 1727, enquanto que o movimento que abrange, que abarca o Wesley, acontece no meado do século XVIII, 1725, 30, coisa 35, coisa assim, né? Então no meado, e o Wesley torna-se o grande pregador em toda a Inglaterra e nos demais países. Deus abençoe, até o próximo vídeo.